Bruno César Bueno Bernava teve a pena despencada pelo Tribunal de Justiça. Fala galera, beleza? Meu nome é Renan Fará, eu sou advogado e eu quero contar sobre uma vitória da defesa do Bruno César Bueno Bernava, ele que é cliente do meu escritório. Ele teve aí a pena reajustada. Bom, o caso foi muito polêmico aqui na nossa cidade, um caso de feminicídio, o réu confesso. De fato, ele confessou ter matado a sua namorada, que era bem mais velha do que ele, que tinha uma questão econômica envolvida, que tinha uma questão de drogas por parte dele, e o crime foi realmente qualificado, até com a questão da ocultação de cadáver ao final, enfim. Mas ele teve uma pena de 31 anos. 30 anos, pena máxima para o feminicídio e mais um ano de pena pela ocultação de cadáver. O caso ganhou as páginas do jornal aqui da cidade, da região, G1 e tudo mais. Por feminicídio triplamente qualificado, o homem de 29 anos que matou a ex-namorada estrangulada em Americana. Esse crime foi em outubro de 2018, pouco depois que a vítima terminou o relacionamento. Durante o julgamento no Fórum de Americana, o ajudante de cozinha Bruno Bernava, de 29 anos, confessou que matou a ex-namorada Kátia Keiko Pitiolo durante uma discussão motivada por ciúmes. A vítima de 40 anos foi morta por estrangulamento no dia 22 de outubro de 2018. O crime foi descoberto quando a faxineira chegou na casa e encontrou marcas de sangue na garagem. Ela avisou a família, que chamou a polícia. O corpo de Kátia foi encontrado num canavial entre Americana e Nova Odessa. O assassino fugiu, mas acabou preso em Tupi Paulista. Nós tentamos falar com a defesa do Bruno, condenado a 31 anos de prisão, para saber se os advogados vão recorrer, mas ninguém atendeu as nossas ligações. Esse caso realmente teve uma pena altíssima, uma pena exemplar, né? Acontece o seguinte, o processo penal não é feito para ser exemplo para ninguém, ele é feito para dar a pena para aquele que cometeu o crime. Todo mundo tem direito ao que a gente chama de individualização da pena. E se a pena ela não tem total adequação ao caso concreto, ela é ilícita e deve ser alterada. Tá? Então o que aconteceu nesse caso foi o seguinte, o juiz não obedeceu o método trifásico da pena no momento da sua dosimetria. Ele ignorou o fato, por exemplo, dele ser um réu confesso. Então o que diferencia o Bruno de um cara que não confessou? Nada. O que diferencia o Bruno, que era réu primário, de uma pessoa que era reincidente? Nada. Então essas questões causaram espanto, né? O juiz então, ele calculou da seguinte forma: se o feminicídio é pena de 12 a 30 anos e o homicídio é de 6 a 20, significa que o fato de ser feminicídio, que é uma qualificadora, aumentou 6 anos. Logo, como tem mais 3 qualificadoras, aumentam mais 6 anos para cada uma delas e chegou nos 30 anos. E mais um ano da ocultação de cadáver. Essa foi a forma que o juiz chegou à sentença. Em nenhum livro está prevista essa forma, essa modalidade, esse entendimento. E aí veio para mim, a defesa não foi feita por mim no tribunal do júri, foi feita por outro colega, inclusive assistido por um advogado recém-empossado, que era um investigador de polícia que veio a óbito há pouco tempo atrás, e ele era muito próximo meu, um grande amigo, mas ele estava ali como assistente da defesa. E quando a família me procurou para fazer o recurso, para tentar diminuir a pena ou para tentar fazer um novo júri, o recurso já não tinha mais tempo, porque o advogado anterior tinha perdido o prazo para interpor o recurso, para interpor a apelação. Aí, como que eu ia recorrer se já não tinha mais prazo? O argumento era, faça uma revisão criminal, mas revisão criminal dura muito tempo, demora muito, não ia ser o ideal. Eu queria brigar ali, inclusive para um novo júri, né? Que eu acreditava que dava para fazer algo melhor. E aí eu subi com apelação. O juiz aqui, o sentenciante, ele não permitiu que a apelação subisse. Ele falou assim, não, porque ela está fora do prazo. Aí qual que é o recurso que a gente aprende na faculdade, que a gente usa para subir quando o juiz nega o segmento da apelação? Recurso em sentido estrito. Eu nunca tinha feito esse recurso para esse fim, mas fiz e subiu. Só que chegou no Tribunal de Justiça, eu fiquei pensando, como é que eu vou argumentar que o recurso deve ser analisado, uma vez que ele realmente
está fora do prazo, uma vez que ele realmente era intempestivo. Vale frisar, foi contratado quando já tinha expirado o prazo. Eu cheguei à seguinte conclusão: o fato é, qualquer juiz, desembargador, ministro que tomar conhecimento de uma nulidade absoluta, ele deve agir, ele deve responder, ele não pode ser inerte a esse alarde da defesa. Então foi o que eu fiz. Falei: excelências, sei que a apelação que eu ofereci está fora do prazo, porque já veio fora do prazo para mim. Aí eu fiz o reze, subiu, mas eu sei que as razões que ali estão podem não ser conhecidas por vossas excelências, mas eu vou trazer nulidades das quais os senhores têm obrigação de analisar. E aí eu falei. Esses foram os argumentos que eu fiz para o recurso em sentido estrito subir a apelação. E o que diz a apelação? Que afinal de contas o recurso em sentido estrito é para a gente analisar a apelação. A apelação vai dizer tão somente em relações à questão da dosimetria da pena, porque uma vez que o juiz ele aplicou a pena máxima ao réu, que cometeu um crime e confessou cometer o crime. Então a questão aqui não entra nem no mérito, mas a questão é que ele confessou, ele recebeu a pena máxima de 30 anos de feminicídio e mais um acréscimo aí de ocultação de cadáver. Não foi considerada nenhuma diminuição em razão da confissão e tampouco da primariedade. Dessa forma, o douto juiz de piso infringiu a questão constitucional da individualização da pena. O que muda este do primário, do que não é primário? O que muda este daquele que não confessou? Então, ele desrespeita dessa forma o método trifásico da aplicação da pena, da dosimetria. E por isso que eu falei isso na apelação. Bom, foram várias nulidades que eu fui trazendo e coloquei na mesa. O desembargador relator, Francisco Bruno, olhou e falou assim: o senhor está dizendo que está no processo? Tá, então eu vou pedir vista do processo. E ele mudou o seu entendimento, mudou o seu voto. O voto dele estava pronto para dizer: não conheço o recurso, está fora do prazo, acabou. Mas como eu trouxe as nulidades, então veja como é importante a gente trabalhar nulidades no momento certo e a forma certa. Ele se obrigou a analisar o processo, a mudar o seu voto, e aí ele não julgou nulo, não declarou nulo o júri anterior. Ele diminuiu a pena. Falou: o juiz errou na dosimetria da pena, então eu vou fazer um habeas corpus de ofício para mudar a pena para 20 anos, 2 meses e 12 dias. É uma matéria muito interessante. Então, eu acho que o desembargador Carlos Bueno concorda. Pleno acordo. E assim decidimos por votação unânime. Com jurisprudência. Com jurisprudência. Eu agradeço a sustentação do advogado que me alertou para uma injustiça, enfim, que estava sendo cometida, apesar de seu crime merecer uma pena severa, não merecia, ninguém merece que a lei seja violada. Né? Bem, muito obrigado. E agora, doutora Rachid, de 31 anos caiu para 20 anos, 2 meses e 12 dias. E aqui ele ainda vai ter o benefício de progressão de regime mais próximo, né, 2/5, réu primário, e ainda vai ter o benefício do livramento condicional assim que chegar na metade da pena, além do que, onde ele está preso em Tremembé, tem trabalho para todos, e ali ele consegue também o que a gente chama de remissão, né, a detração penal, que vai tirar 3 dias trabalhados, tirar 1 dia de pena. Logo, vai ter uma pena bem reduzida. Foi esse o trabalho da defesa, e assim que a gente fez justiça. Ah, Renan, mas ele cometeu um crime horrível. Cometeu mesmo. Em nenhum momento eu neguei isso, em nenhum momento ele negou isso para mim, e a família também está muito ciente disso. Porém, todos temos direito a uma pena justa, e isso é fazer justiça, dar exatamente a pena que merece o caso que ele cometeu, e não uma pena genérica, algo exemplar. Direito penal não é lugar de ficar fazendo exemplo. Direito penal é para dar a cada um o que é seu. Perfeito, pessoal? Se gostaram desse vídeo, por favor, se inscreve no canal, dá um gostei no vídeo, compartilha, porque eu sempre trago novidades, sejam da atualidade jurídica, sejam de casos meus, explicando, embasando no processo penal, na doutrina e nas decisões que a gente vem assistindo.
sejam elas lícitas, sejam elas ilícitas, sejam elas justas, sejam elas injustas. Um grande abraço a todos.